Como surgiu esse plano? Em 2006 eu fui para a Bolívia para fazer um documentário sobre o processo da refundação do Estado boliviano. Aí voltando para cá eu falei, olha, eu estava com esse universo muito quente, muito na cabeça, e já nessa minha viagem para a Bolívia em 2006, lá no Lago Titicaca, eu encontrei um sujeito que falou, você é brasileiro? Curioso, porque meu irmão está lá no Brasil trabalhando como escravo. Fiquei pensando, poxa, como assim? A escravidão acabou já, né? Mas não entendi direito o que ele está querendo dizer. Chegando aqui, eu fui ver que já tinha uma CPI produzida em 2005 pelo Ministério Público de São Paulo, acusando o comércio das indústrias têxteis, da indústria têxtil de São Paulo, que estava usando a mão de obra boliviana num estado análogo à escravidão. Aí eu fui ver que era outra história, outra realidade, outra condição. Eu tive que realmente me debruçar tudo e adentrar nesse novo universo, né? Em 2005, a CPI ela acusava que quem gerenciava esse processo de escravidão eram uns imigrantes coreanos aqui de São Paulo que monopolizavam a confecção. Eles eram sujeitos que gerenciavam esse tipo de trabalho abusivo. Mas desde 2005, em função dessa CPI, muitos coreanos foram deportados, alguns foram presos, e a partir desse fato, os coreanos entenderam que era mais negócio departamentalizar essa produção. Então, hoje, o boliviano que gerencia esse processo de costura das roupas, que é o mais precário, eles vendem terceirizado para vários coreanos, que vendem terceirizado para grandes empresas e grandes lojas, grandes marcas famosas, dessas aí que todo mundo conhece, que tem uma certa credibilidade na praça. Então, e porque eu tomei um certo cuidado para tirar o foco do coreano, né, como vilão, porque ele é muito conveniente, né, para a gente usar como bode expiatório. Tipo, então vamos aqui tiranizar esse outro nicho, que também é uma galera que é imigrante, que está aqui no Brasil em condições que não são as melhores. Eles impõem um rigor de trabalho muito próximo com o que eles impõem a si próprios. Então, é uma situação dramática também. Então, eu achei que seria um pouco... seria covardia, né, apontá-los como os grandes vilões. Aí eu fiquei um tanto surpreso com esse universo aí tão abusivo dessa exploração do trabalho. Falei, poxa, é uma deixa muito interessante, já conheço um pouco da Bolívia, vou agora ver um pouco desses imigrantes bolivianos aqui no Brasil. Quando eu fiz o filme, o interesse não era bem denunciar, era mais apontar, porque a denúncia já está dada, não ia resultar uma mudança na qualidade de vida desses imigrantes. Então, eu achei que era um bom exemplo para mostrar nesse contexto como que é o mundo corporativo, o mundo do trabalho. Por isso que no filme eu tentei colocar um tipo de diálogo que pudesse ser transposto para outros ambientes. O objeto é um objeto muito delicado, né? É uma galera que vive uma exploração muito violenta. Então tive muito cuidado para não colocar um tipo de identificação com o público. Por dois motivos. No lugar que a média do interlocutor que assiste curta-metragem é uma galera de classe média que realmente não tem muito com que se identificar com aquela realidade, né? Tipo, e também criar assim uma identificação assim muito genuína ia dar um caráter melodramático que ia fugir dos assuntos que eu queria debater. Então eu usei as telas de segurança do circuito interno, né, no filme, como uma estratégia para criar um afastamento entre o espectador e o tema e o filme. Óbvio que eu tinha um compromisso muito grande com essa comunidade aqui, mas como é um filme de ficção, não é um documentário, eu tenho autonomia para construir o universo que eu quero, né? Desde que ele não seja desrespeitoso, não seja falacioso, por assim dizer. Então, talvez não deve ser exatamente daquele jeito,
mas a estrutura da coisa é a mesma, assim, é parecido. Ninguém tem, tipo, pessoalmente chegar para mim para reclamar. Não, porque eu não estou dando nome a nenhum boi, né? E também, como eu te falei, eu já estava desenganado desse potencial revolucionário, o potencial transformador que o filme teria, né, no sentido concreto. E eu acho que os representantes da indústria têxtil de São Paulo também, eles sabem que não é não tem visibilidade suficiente para atrapalhar esse modelo de produção, e de lá para cá esse modelo de produção não diminuiu nada, só tem aumentado. Então, a galera que está tendo lucro com isso está tendo muito lucro ainda. Então, por que a galera vai achar? Você acha que a juventude de hoje em dia está alienada? Olha, eu acho que sim. Por isso que eu estou falando, mas também é uma opinião muito pessoal, não quero aqui ficar criando nenhum tipo de hostilidade com ninguém, mas eu acho que sim, eu acho que isso daí não é só o realizador de cinema, né? Toda a nossa geração, todo esse mundo globalizado que realmente tem diluído muito alguns referenciais, como eu falei, geopolíticos, né? Essa ideia de nação, essas coisas, essa ideia de... As pessoas são meio colonizadas mesmo, eu acho, assim, o mercado tá bem colonizado, as pessoas ficam pensando, tipo, ao invés de ficar olhando aqui para a produção nacional, por exemplo, para os festivais nacionais, meu filme não passou lá, mas eu fui visitar o Festival de Tiradentes desse ano, e eu vi realmente, assim, uma crítica de muito bom nível, eu vi, assim, grandes filmes, e a maioria dos debates que eu vi em torno, as pessoas queriam mais falar de Sundance do que daqui do Festival de Tiradentes, né? Então, poxa, dá para ver que tem um condicionamento, sim. Principalmente, dá para ver pelos temas, né? Muita gente... o filme, geralmente, ele é muito sintomático, né? Quando você vê o tema abordado pelo realizador, você vê em que universo o realizador se identifica, né? A gente vive um Brasil que vive uma realidade. Só que os produtores de cinema desse país, eles preferem dissertar sobre uma realidade que não é muito bem assim a regra do país. Eu acho que é um sintoma mesmo, quando você vê realizadores que vão falar do mundo através da exceção e não da regra, né? Aqueles que vão falar do seu universo só e da onde você está posicionado. Óbvio que a gente tem muita produção nacional, mas todas elas, a maioria, a grande parte, é uma produção nacional, só que feita nesse modelo imperialista, esse modelo norte-americano, esse modelo enlatadão aí. Então, na minha opinião, acaba virando 6 meia dúzia, né? E onde foi filmado? O filme todo foi rodado, fora as cenas externas, que tem umas 3, 4, ele foi rodado no porão de uma mansão no Pacaembu. Cinema a gente mente mesmo, né? A gente constrói, dá para produzir e confeccionar e maquiar o que for. É um trabalho de conclusão de curso. Então, a gente tem um ano para fazer o projeto. Então, deu para ficar um ano pré-produzindo, correndo atrás de locação, indo atrás de apoio. A gente não arranjou nenhum apoio objetivo, né? Porque como era muito próximo ainda esse fenômeno aí, dessa hostilidade diplomática que rolou com o Estado boliviano em função da nacionalização, o comércio, assim, tipo, não estava muito afim de dar muita força para o filme. Assim, a gente não arranjou patrocínio para comida, as coisas mais básicas, assim, qualquer filme consegue com uma certa facilidade, a gente, um ano pedindo, não conseguiu, né? Pode ver que tem alguns temas que são realmente bem repelentes, né, de interesse comercial. As pessoas não gostam de juntar a marca a esse tipo de universo que está sendo abordado. Os atores são todos, fora o Hugo Villavicencio, que é o diretor de teatro peruano, que ele faz o protagonista do filme. Todos os outros atores, menos o Mafá, eles são atores não atores, por assim dizer. Mas nenhum deles viveu esse processo de exploração na pele. Eram todos conhecidos do Jaime, o Jaime Villalba, que foi sem ele, esse projeto não teria saído de forma alguma. Mas eu fui atrás de bolivianos que realmente viviam nessa condição.
E a galera se recusou, porque eles tinham muito medo de se exporem. E a trilha sonora? A trilha sonora do filme, né, são músicas da Nueva Canción, né, que é um movimento latino-americano que existiu com muita força nos anos 60, 70 e até os 80 foi mais ou menos, que era um projeto musical bem engajado politicamente, onde estava muito ligado a essa ideia de unidade latino-americana, de unidade entre o povo oprimido e o povo subdesenvolvido, né, usando a linguagem que os países centrais estavam usando na época, né, que eu acho que usam até hoje. E era uma ideia de criar uma identidade regional, uma identidade nacional, uma identidade latino-americana, como oposição ao modelo imperialista imposto pela indústria fonográfica, ou pelo cinema hollywoodiano. Mas fora isso tem o Quilapayún, que é um grupo chileno, tem o Inti Illimani, que é um grupo chileno também, tem a Violeta Parra, que é mais famosa no Chile. É um tipo de música que eu gosto muito, particularmente, e que, no caso, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da forma e do conteúdo do filme, né? Eu quis criar um aspecto latino-americano no filme, assim, esse é mais ou menos esse projeto, esse olhar aí que eu estou querendo propor. E os festivais? Ele estreou no CinePE, lá em Recife, que foi muito interessante ver o filme ser exibido para... O centro de convenções tem espaço para 3.000 pessoas e fica sempre lotado. Foi muito curioso ver o filme assim, exibido para tanta gente. Entrou em vários festivais, entrou no Kinofórum, entrou em festivais muito interessantes. Teve uma aceitação boa. Eu acho que é porque realmente é um tema muito... um tema inédito, né? Foi o primeiro filme de ficção a falar sobre a condição dos imigrantes bolivianos aqui em São Paulo. É o primeiro filme de ficção a falar sobre isso. E tem uma qualidade que acabou se impondo mesmo. Assim, óbvio que é um filme universitário, então tem problemas, não é um filme perfeito, mas tem, pelo visto, um padrão de qualidade mínimo para circular para ter trânsito nesse meio. Tem muito mercado para curta-metragem, é um mercado assim, no sentido, dá para exibir bastante, as pessoas podem... tem muitos festivais, tem muito interesse, está crescendo cada vez mais. Acho que está criando um cenário onde está favorecendo a produção independente, né? Só que produzir realmente não é o maior problema que o cinema está vivendo atualmente, na minha opinião. A gente tem produzido muito e a gente tem produzido com uma qualidade. O problema mesmo é exibir o filme, né? Distribuir o filme. Isso daí a gente está na mão das majors, está na mão do mercado para isso, né? Então, acho que essas seriam as políticas assim, mais urgentes para se pensar, para se olhar. É como que se exibe mais essa produção que a gente faz. E o que você pretende fazer agora? Eu, depois que me formei na FAAP, eu comecei a fazer um curso de mestrado aqui na AMB Morumbi. Então, saí desse meio de cinema para ir para o meio acadêmico. E estou achando interessante, assim, é legal saber. O próximo projeto é finalizar esse fatídico documentário que eu comentei para vocês, que eu planejo fazê-lo nesse próximo semestre de 2011 e produzir mais cinema e pesquisar mais e continuar. É isso aí, galera. Esse foi mais um programa Enquadrados. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e seguir o nosso Twitter, deixando dicas e sugestões. E se você é um realizador, mande pra cá o seu curta. Mas cuidado, você pode ser o próximo Enquadrado.